Vamos abrir a palavra. Quero estar com os irmãos abrindo a palavra de Deus nessa noite, em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1. Palavra de Deus para nós em Deuteronômio capítulo 1, versículo 19 em diante. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19 em diante. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos havia ordenado. Chegamos a Cades-Barneia, e então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão, tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos seguir e que cidades devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol, tomaram o fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe nessa palavra. Agir ou reagir? Maturidade espiritual diante dos novos desafios. Esse é o tema nosso dessa noite. Agir ou reagir? A nossa maturidade espiritual vai definir a nossa resposta às situações que nós enfrentamos. Eu quero estar com você hoje, me dê um pouco da sua atenção, você em casa e aqui também conosco, bem focado em Deuteronômio capítulo 1. Se você puder e quiser, deixa a sua Bíblia aberta aí. Queremos compartilhar um pouco hoje sobre essa palavra, porque nós estamos diante de novos desafios. A vida, na verdade, ela vai sempre estar trazendo para nós desafios que a gente ainda não conhecia, desafios que vão surgindo de acordo com fases da vida, de acordo com momentos históricos, e nós precisamos aprender, amado, com a palavra de Deus, porque Deus não nos chamou para reagir, Deus nos chamou para agir. Posso ouvir um amém? Em Deuteronômio capítulo 1, irmãos, aqui o contexto: Israel, ele já tinha superado o Egito, Israel já tinha atravessado o Mar Vermelho, Israel já tinha superado inclusive algumas provações no deserto, mas agora eles estão diante de um novo desafio. Foi quando eles chegaram diante da terra prometida. Eles estavam em Cades-Barneia, a região onde eles olharam a terra que Deus havia prometido que eles iam conquistar. Quantos aqui já saíram do Egito? Diga amém. Espiritualmente falando, biblicamente, o Egito simboliza o mundo. Quantos aqui já atravessaram o Mar Vermelho, já passaram pelas águas do batismo? Diz amém.
E quantos aqui já superaram muitas provações na sua caminhada até aqui? Pode dar glória a Deus? Porém, irmãos, Deus tem novos desafios, novas batalhas para novas conquistas. E nós precisamos aprender muito com a experiência da palavra de Deus e de Israel quanto a isso. Mesmo com todas as experiências que eles já tinham com Deus, mesmo com todas as superações que eles já tinham experimentado, agora eles estavam diante de algo novo, que de alguma forma poderia paralisar, como assim paralisou a vida de muitos deles. Mesmo depois de tantas vitórias, eles estão diante de um grande perigo, de um grande desafio, que de alguma maneira, irmãos, ao invés deles agirem, eles reagem de maneira errada. E sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje, sobre a diferença entre reação e ação. Se você quiser anotar, eu vou tentar ser bem didático. Reação. O que é uma reação? Reação, irmãos, é uma ação automática diante de um fator externo. Então, reação tem a ver com algo que me provocou e eu dei aquela resposta imediata. Isso é reagir. Segundo lugar, reação é instintivo, é uma ação instintiva sem reflexão, sem pensar, ou seja, é algo imprudente, impulsivo. Isso é uma reação. Em terceiro lugar, a gente também falando sobre reação vai ter um prejuízo muito grande na nossa vida, porque viver reagindo vai nos limitar e trazer dificuldades. A pessoa reativa, ela sempre vai ter consequências. Deus não nos chamou para reagir, Deus nos chamou para agir. Posso ouvir um amém? Então, o que seria ação? Como poderíamos definir uma ação? Primeiro, ação é fazer uma escolha consciente. Você age quando você decide de maneira consciente, ou seja, você reflete antes para você poder realmente tomar uma decisão, dar um passo. Segundo lugar, ação é uma decisão que reflete nossa identidade e os nossos valores. Ação, então, eu não ajo de maneira impulsiva, isso seria uma reação, e eu não ajo apenas inventando uma solução mágica. Geralmente as nossas ações refletem muito da gente, da nossa identidade, de quem nós somos, dos nossos princípios, dos nossos valores. Por que você, diante de uma tentação, você diz não? Porque você sabe quem você é em Cristo, porque você caminha pela palavra de Deus. Então ações, elas são decisões que refletem a nossa identidade, refletem os nossos princípios, nossos valores. E ainda, sobre ação, em terceiro lugar, ação exige esforço e disciplina. Ação exige uma disciplina, um esforço. Ação, irmãos, tem a ver com a minha maturidade e sabedoria. A Bíblia fala que o sábio, ele reflete antes de responder. O tolo não, o imprudente não. Ou seja, quando eu e você reagimos falando tudo o que dá vontade, nós estamos sendo imaturos, nós não estamos sendo sábios. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Glória a Deus. Por isso, falando sobre ação e reação, eu quero falar um pouco sobre maturidade espiritual diante dos novos desafios. Você tem desafios pessoais. Nós temos desafios como igreja. E a maturidade espiritual vai nos fazer menos reativos e mais sábios. Amém? Maturidade espiritual não significa que a gente tem resposta para tudo, que a gente não vai errar, mas a maturidade espiritual vai nos tornando menos reativos. Na verdade, a maturidade espiritual vai nos tornando mais proativos. Pessoas que examinam antes de agir, que interagem com a realidade, que procuram pensar, que procuram refletir antes de qualquer escolha. A maturidade espiritual, irmãos, no fundo, é uma palavra que reflete sabedoria de Deus. Nós precisamos de sabedoria de Deus. Nós temos falado esse ano sobre levantar-se, resplandecer, essa glória de Deus, essa luz de Deus, as lâmpadas acesas. Irmãos, as virgens sábias que têm lâmpadas acesas, elas são prudentes. Elas estão diante de um mundo cercado de trevas, mas elas estão se preparando para a volta do seu noivo. Amém, glória a Deus. Então a maturidade espiritual vai nos tornar menos
reativos. Você percebe isso até no instinto das crianças. As crianças são muito reativas, não é? As crianças, uma criança está, você quer saber, ver a natureza de Adão nas crianças, né? Uma criança está brincando ali com o seu brinquedinho, chega outra e pega. Ai, irmão, sai de perto, né? Todos nós nascemos com essa natureza. Agora olha que maravilha, o nosso Senhor Jesus nasceu sem a natureza pecaminosa, amém, irmãos? Se Jesus estivesse brincando ali com o brinquedinho, chegasse um outro amiguinho dele, me dá, pode ficar, ficava todo mundo olhando assim, o que é isso? Porque a criança, ela é muito reativa, justamente pela imaturidade, e há pessoas que vão crescendo, vão se tornando jovens, adultos, imaturos e reativos, pessoas que são impulsivas, pessoas que são agressivas, no falar, no lidar com as dificuldades, às vezes são pessoas que, no dia a dia, elas até são tranquilas, mas quando estão diante de uma situação, elas reagem. Deus não nos chamou para reagir, Deus nos chamou para agir de acordo com a sua palavra. Posso ouvir um amém? Voltando para o texto então, irmãos, o povo de Deus, ele estava aqui diante de um novo desafio. Ele estava diante de gigantes, cidades fortificadas, um lugar que eles não conheciam. Irmãos, cada ano novo, cada mês novo que nós estamos enfrentando, cada situação nova que tem acontecido, e agora que as coisas estão mais rápidas, são desafios que nós precisamos enfrentar. São situações que Deus tem permitido a gente enfrentar, mas o Senhor está conosco, e Ele quer nos dar suas promessas no meio dos desafios que nós estamos. Por trás dos desafios que eu e você temos, tem promessas de Deus para serem alcançadas, para serem conquistadas. O povo de Deus então aqui estava ali diante de um grande desafio, mas a reação deles foi errada. Deus chamou Israel e falou para que eles tomassem posse daquela terra, para que eles conquistassem aquela terra, mas ali os 12 espias, eles olham para a terra e eles reagem de maneira errada, eles reagem mal. Ao invés de ser guiado por Deus, buscar a Deus, eles olham para os inimigos que eles tinham que enfrentar, mas eles reagem de maneira errada. Como Israel reagiu aos novos desafios? Eu quero compartilhar 5 pontos aqui. Esteja atento aí para se você quiser anotar. Primeiro lugar, a reação de Israel diante dos novos desafios. Eles foram rebeldes à voz de Deus. Está escrito aí no versículo 26. Deuteronômio 1, 26. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Então, quando a gente está diante de um grande desafio, se nós formos reagir automaticamente, nós podemos estar sendo rebeldes à voz de Deus, fazendo algo que Deus não mandou, que Deus não quer que a gente faça. Rebelião contra a vontade de Deus tem a ver muito, irmãos, com duvidar da palavra, porque Deus tinha uma palavra para eles. Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida que você crê e que vai se cumprir, amém? A palavra de Deus que você lê, a palavra que o Senhor está com você, que o Senhor cuida de você, que o Senhor tem planos para a sua vida. Eles foram rebeldes contra a palavra de Deus. Quantas vezes não acontece comigo e com você isso? Nós estamos bem, mas quando surge um problema ou um novo obstáculo, a gente às vezes nesse momento é rebelde contra a palavra de Deus, se volta contra a voz de Deus. Segunda reação de Israel, eles murmuraram escondido, está aí na sua Bíblia, versículo 27, eu acho interessante destacar o escondido, né? Versículo 27, diz assim, ficaram murmurando em suas tendas. Irmão, não tem lugar onde a gente murmura mais do que dentro de casa, reclamando, escondido lá, às vezes a família fica reclamando, murmurando das coisas, murmurando de tudo. Então, quando você está diante de um desafio, cuidado, porque a nossa reação às vezes automática já é murmurar. A gente assiste notícias ruins, a gente fica sabendo de algo que nos desagrada, alguém faz algo contra a gente, irmãos, a nossa reação natural é murmurar. E geralmente, se você é razoavelmente educado, você vai murmurar escondido na sua casa, com as pessoas que vão te ouvir ali. E foi isso que Israel fez, e que tanto desagradou a Deus. A murmuração, ela é uma raiz do nosso coração.
Você pode perceber que tem gente que ele está reclamando muito, e se você falar para ele, você está reclamando muito, ele se assusta, porque ele mesmo não percebe. Vira como algo meio que viciante, sabe? Às vezes o marido chega em casa, a esposa já começa com aquela lista, aí vira uma mulher rixosa, né? E acontece também o contrário, né? O marido já chega em casa reclamando, e aí todo mundo começa a reclamar. Parece que tem lugar que tem uma cultura da murmuração. Eu já vi gente, irmão, que murmura tanto, que quando ele chega perto da gente, não murmura de nada, a gente fica assim, o que está acontecendo? Lógico, isso já aconteceu em outro momento. Nós precisamos tomar muito cuidado. Murmuração é reação. Deus não nos chamou para reagir. Posso ouvir um amém? E é interessante porque a murmuração começa no nosso coração e a gente começa a contaminar outros. O povo de Israel fez isso, murmurou. Imagina ele chegando em casa, não vai dar certo esse negócio não, os gigantes são grandes, nós não vamos nessa não, deixa Moisés ir sozinho, ele e a turma dele. Murmuração contamina outros. Quantas vezes você murmurou escondido? Terceiro lugar, terceira reação de Israel diante dos novos desafios, duvidaram do amor e da graça de Deus. Irmãos, todos nós temos que vigiar também nessa área. Olha no versículo 27, Deuteronômio 1, 27, diz assim a palavra de Deus: ficaram murmurando nas tendas e disseram, o que eles estavam falando lá? O Senhor está com ódio de nós, por isso nos tirou da terra, do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Ao invés deles olharem e falar assim, ó, o Senhor nos tirou de lá, tem um grande desafio, Ele vai nos dar vitória, eles dizem assim, não, Deus não nos ama. Como que Deus nos ama, se Ele está deixando a gente passar por isso? Irmãos, o que o diabo mais quer, é que você acredite, que o amor de Deus vai te livrar de passar provação, porque quando você for provado, você vai duvidar do amor de Deus. O amor de Deus não nos livra das provações, o amor de Deus nos livra nas provações. Deus às vezes não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha. Mas aqui no texto a gente vê essa dúvida, Ele nos odeia. Às vezes você acha que Deus está te punindo porque você está passando por algo difícil. Irmão, se Deus fosse nos punir por causa dos nossos erros, nenhum de nós estaríamos vivos. É certo que Deus nos disciplina, nos corrige, mas Deus quer te lembrar todos os dias que Ele te ama. O amor de Deus por nós é incondicional, mas a gente pode reagir mal. O nosso coração carnal, imaturo, diante de um problema, Deus não me ama. É igual o pai ou a mãe que às vezes não quer dar algo para o filho, porque não está na hora, e o filho apela dizendo, você não me ama, por isso que você está fazendo isso comigo. Deus nos ama, não duvide do amor de Deus. Quarto lugar, quarta reação errada diante dos desafios: deixaram os irmãos enfraquecerem a sua fé. Quarta reação de Israel: deixar com que pessoas enfraqueçam a nossa fé. Está aí na sua Bíblia, confira, versículo 28, diz assim, para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo o quê? Aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Olha que exagero, irmãos. E também vimos ali os filhos dos Anaquins, que eram gigantes. Irmãos, o medo, ele faz a gente ampliar as situações de perigo. O medo faz a gente ver coisas além do que elas são. É interessante que tem um texto que diz que Israel olhou e falou assim, ó, nós éramos como gafanhotos diante deles, e eles também nos viram como gafanhotos. Imagina. Às vezes a nossa autoimagem vai sendo distorcida. Então Deus, Ele nos chama, Deus tem promessas, Deus nos permite passar por desafios, mas Deus quer ajustar a nossa identidade, para que a gente não passe por essa síndrome de gafanhotos. Enquanto você se vê como gafanhoto, você não sai do deserto. Deus te chamou como príncipe nas mãos dEle, para entrar na terra prometida.
Irmãos, nós somos muito críticos, no bom sentido da palavra, nós somos muito críticos da teologia muito triunfalista, sabe, aquelas pessoas que, não tem problema mais nenhum, só vitória, nós vamos alcançar todas as promessas. Nós somos bem críticos, no sentido de entender que a vida é feita de montes e vales, que nós teremos situações difíceis, mas nós não podemos também nos tornar o outro extremo. Tem gente que é muito triunfalista, mas tem gente que começa a se tornar pessimista, e ainda vai usando a Bíblia, vai usando as coisas para dizer assim, rapaz, a luta é grande, só vai piorar. A gente sabe, irmãos, que batalhas espirituais vão aumentar, a gente sabe que trevas estão aumentando e vão aumentar, mas a gente também sabe que sobre o povo de Deus, a glória de Deus vai aumentar. Haverá poder de Deus, graça de Deus, para cada nível de prova que nós passarmos. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar com que pessoas enfraqueçam a nossa fé. Eles não deixaram com medo, eles estão falando aqui, cuidado com quem você ouve bastante, às vezes é um amigo seu, às vezes é um pastor, às vezes é um homem de Deus, mas cuidado quando a conversa está enfraquecendo a sua fé, e não acrescentando luz de Deus, acrescentando revelação de Deus. Deus quer fortalecer a nossa fé, irmãos, nunca diminuir. Não é negar a realidade, mas é olhar para a realidade com os olhos espirituais iluminados, pela graça de Deus. Então a quarta reação deles aqui é essa, é se deixar enfraquecer na sua fé. Em meio às lutas, nós temos que tomar muito cuidado, para que não encontremos pessoas para trazer mais ainda peso sobre nós. E em quinto lugar, a quinta reação errada de Israel, eles se assustaram com a força e com o tamanho do inimigo. Está aí na sua Bíblia, versículo 28, Deuteronômio 1, 28. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior, mais alto do que nós. Eram gigantes, e as suas cidades são grandes, fortificadas até o céu. Então está mostrando aqui que, na verdade, os espias incrédulos, que foram 10, daqueles 12 que foram enviados, e pense comigo que esses homens eram príncipes de Deus, eles não eram qualquer um no meio do povo, imaturo não, eram homens que tinham chegado àquela posição, porque eles tinham certo respaldo, autoridade. Mas irmãos, até homens de Deus, mulheres de Deus, no momento de um grande desafio, podem ficar afetados emocionalmente e espiritualmente. Por isso nós precisamos parar para ouvir o Senhor. E aqui, a quinta reação delas foi assustar, ou eles ficaram assustados com a força, com o tamanho, com o número dos inimigos. Era verdade, eram gigantes, eram fortes, mas não se deixe intimidar pelo tamanho do seu desafio, não se deixe paralisar pelo tamanho das suas dificuldades. O nosso Deus é incomparável, irmãos. O poder do nosso Deus é infinitamente maior do que tudo que a gente pede ou pensa. Você crê nisso? Versículo 29, está escrito ainda, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. Perceba que há uma linguagem profética aqui, para preparar Israel para enfrentar essa realidade. Então, irmãos, aí partindo para as nossas conclusões, como agir diante dos novos desafios? Se Israel reagiu mal, Deus ensina aqui como eles deveriam agir. Agir. Em primeiro lugar, nós precisamos, no meio dos novos desafios, não se deixar vencer pelos seus medos. Não se deixe vencer pelos seus medos. Versículo número 29. É muito interessante que o versículo 29, Deus começa dizendo, eu lhes disse, Moisés que está falando, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. Moisés aqui está dando uma palavra de fé, vença o medo. Deus, quantas vezes na Bíblia, Ele fala para o seu povo, e para os seus servos, não temas, não temas. Irmãos, é muito importante a gente vencer medos que vão tentar vir sobre nós, porque são muitos medos que vão tentar nos paralisar, sejam até aqueles medos menores, medos naturais, que eu sei que alguns irmãos lutam com isso. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, a gente não conhece o mundo espiritual, então nós temos medo.
Quando você via alguém endemoniado, a gente ficava, como que é isso? Aí, irmão, depois que a gente aprendeu, irmãos, a gente, quando ficava sabendo que tinha alguém endemoniado, a gente queria ir lá. Poxa, chama a gente. A gente tinha a maior alegria de chegar lá, expulsar o demônio e a pessoa ser liberta. Quantos aqui querem expulsar demônio? Amém. É maravilhoso ver a pessoa livre. Então, nós precisamos vencer alguns medos, medo do seu futuro, medo de você não alcançar algumas coisas, medo de você não atingir metas, medo de você perder pessoas que você ama muito, medo da vida, medo de você não superar alguns tipos de dilemas que há na tua alma. Irmão, nessa noite, enfrente o seu medo em nome de Jesus. Precisa ser ação, porque passividade é reação, vencer o medo é ação, é uma escolha que envolve esforço, disciplina, fé. O perfeito amor lança fora o medo. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Vamos vencer. Não é negar que nós tenhamos momentos de medo. Agora, cuidado para você não fazer do seu medo um amigo, que você dorme com ele, se acostuma com ele, e depois começa a entrar numa autopiedade, dizendo, por que eu estou assim, só eu estou assim? Não é só você não, todos nós aqui temos níveis de medo, mas nós estamos decidindo enfrentá-los em nome de Jesus. Nós estamos decidindo agir. Reação é algo provocado por algo externo, ação é a minha decisão diante de quem Deus é, diante da palavra de Deus, diante do que eu creio. Não se deixe vencer pelo seu medo. Segundo lugar, segunda ação que Deus espera de nós, para a gente conquistar novos desafios, creia que Deus está à sua frente. Amém, irmãos? Deus está em 2022, aleluia. Deus está em 2025, amém? Deus vai à frente, nada pega Deus de surpresa. Está na Bíblia isso, olha aí, bem didático, versículo 30, Deuteronômio 1, versículo 30, leia na sua Bíblia aí, deixa essa palavra entrar no seu coração. Versículo 30, o Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. Deus está dizendo assim, olha, eu estou na frente da sua história, eu estou na frente do seu casamento, eu estou na frente da sua saúde, dos seus planos para o seu trabalho, eu estou na frente, e quando Ele diz que Ele está na frente, não é uma informação apenas, não é uma ideia para que você fique de alguma forma aliviado, acredite apenas uma frase bonita, não, Ele está dizendo, eu estou à frente, eu pelejo por você, eu sou Deus vivo, real, poderoso. Mas Ele diz, creia que eu estou à frente. Incredulidade é reação, fé é ação, crer é decisão. Decida hoje descansar na certeza que Deus já está à frente. Deus está à frente da igreja, Deus está à frente do seu coração, da sua vida, da sua história, das suas limitações, das suas dificuldades. Terceiro lugar, terceira ação que Deus nos ensina a ter, são ações que nós precisamos ter. Fortaleça a sua fé em sua história com Deus. Fortaleça a sua fé na sua história com Deus. Versículo 30, que nós já lemos, vamos ler mais uma vez? Porque o versículo 30 diz, o Senhor vai adiante de vocês, Ele vai lutar, e o texto diz assim, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou. Quantos aqui viram Deus te tirando do Egito e te sustentando no deserto? Pode dar um glória a Deus. O que o Senhor está dizendo aqui é isso. Diante desse desafio novo que você está agora, atual, inesperado, que você jamais pensou que você passaria por isso, que você jamais imaginou o que aconteceria com você, diante desse novo desafio, o Senhor está dizendo, fortaleça a sua fé, lembrando que você tem uma história com Deus, até aqui o Senhor te ajudou, Ele continuará sendo o mesmo, lembre da sua história com Deus. Irmãos, eu olho para trás, tem duas coisas que tem convicções no nosso coração. Sabe, primeiro, eu nunca serviria a Jesus se Ele fosse apenas uma religião ou uma filosofia. Eu tenho isso claro na minha vida, nunca.
Eu não sirvo para ter religião cristã, evangélica, com um Jesus que não é vivo. Sabe por que eu sirvo a Jesus há algum tempo? Porque Ele é real. Ele entrou na minha vida, Ele me arrancou de onde eu estava, Ele me sustentou na minha caminhada, Ele fala ao meu coração, Ele revela o escondido, Ele cura os abatidos, Ele livra do mal, Ele perdoa pecado, Ele é real na minha vida, Ele é mais real para mim do que você que eu estou enxergando agora. Eu tenho uma convicção no meu coração, se fosse para ser um evangélico, sem um Jesus vivo, eu não serviria, amado, sabe, eu não serviria. Jesus para mim não é uma melhor religião, melhor filosofia, um estilo de vida interessante, não, Ele é real, Ele é único, Ele é incomparável, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele fala, Ele ouve, Ele responde orações, Ele entrou na minha história, eu tenho uma história com Ele, por isso nada me tira da presença dEle. Tem novos desafios, é uma sociedade nova, hoje nós estamos diante de situações terríveis que eu jamais imaginei que eu passaria, sinceramente, às vezes nós temos saudades de muitas coisas que nós vivíamos no passado, mas eu sei de uma coisa, para um tempo como esse o Senhor nos chamou, e Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, por isso eu posso olhar para a minha história com Deus, e enfrentar os novos desafios, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Essa é a primeira convicção que eu tenho. A segunda convicção que eu tenho, meu irmão, se você perguntasse para mim, pastor, se você estivesse solteiro hoje, você casaria? Porque quando você casa, você tem uma experiência nova. Irmão, eu vou te falar algo que pode te escandalizar. Se eu estivesse solteiro hoje, eu não casaria de novo. A não ser se não fosse para casar com a esposa que Deus me deu. Porque essa mulher é uma bênção, uma resposta de Deus da minha vida. É alguém que me surpreende a cada dia. Eu sei que eu esperei em Deus e Deus me deu a pessoa certa, na hora certa. Então eu tenho convicção de uma coisa, casar sem propósito, eu não casaria não. Mas casar com propósito na presença de Deus é maravilhoso, é tremendo, é algo especial demais. Então, irmãos, entenda que você tem uma história com Deus. Quem define seu futuro não é o que você vai enfrentar, que você ainda não conhece. Quem define o seu futuro não são os seus problemas do presente. Quem define o seu futuro é aquele que tem o passado, o presente e o futuro nas mãos dele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está comigo. Eu tenho uma história com ele. Quantos tem uma história com Jesus aqui? Muito perigoso, sabe? Há muitas pessoas aí que são bem intencionadas, que estão sendo tocadas por Deus, mas ainda não tem uma história com Deus. E aí, quando surgem os problemas, fica reagindo, reativamente, frustrada, porque ela esperava que Deus não permitisse que ela passasse por isso, seja no casamento, seja na igreja, seja nas suas crises existenciais. Elas achavam que se elas confessassem Jesus, fosse para uma igreja, elas não passariam pelo que elas estão passando. Ei, me escuta nessa noite em nome de Jesus. Deus, o Senhor dos senhores, Ele é todo poderoso. O que você vive agora não define o seu futuro. Ele é Deus em todo o tempo. Se Ele tem permitido algum nível de prova, quem sabe é para que você se torne maduro e deixe de ser uma criança espiritualmente. Quem sabe não é para a gente abandonar a superficialidade, para nos aprofundar mais ainda nele. Em quarto lugar, irmãos, a quarta ação que Deus espera de nós: descanse na certeza do amor de Deus por você. Descanse na certeza do amor de Deus por você. Versículo 31, olha na sua Bíblia aí, se não é isso que o Senhor está dizendo. Versículo 31, também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Deus está dizendo, tem um novo desafio. Tem gigantes diante de você, mas quem pegou na sua mão e te levou, não foi um Deus distante, frio, imaginário, não foi um Deus como os deuses dos povos. Quem te pegou na mão foi o Pai, como um pai pega um filho, o Deus que as nações não conhecem. Que nação há cujos deuses sejam tão chegados a eles, como o Senhor é chegado a nós, o seu povo, quando nós o invocamos?
Ele está dizendo, eu sou o seu pai, eu carrego você, eu dou amor a vocês. Eles estavam amedrontados, eles estavam esquecidos da paternidade deles, mas o Senhor vem lembrá-los, descanse meu filho, porque você tem um pai, que tem amor por você eterno, que tem sustentado você pela mão, ele te trouxe até aqui pela mão, não foi para você morrer diante desse novo desafio não, foi para você entrar e conquistar uma nova herança em Deus. Descanse no amor de Deus. Eu tive um sonho tão especial lá na viagem no sertão, eu acordei tão feliz, irmãos. Um sonho muito especial, com muitos detalhes, mas resumidamente, Deus usa sonhos para ministrar algumas coisas ao nosso coração. Nem todo sonho tem um conteúdo espiritual, mas há sonhos que Deus usa. Eu tive um sonho, mano, onde Deus trazia algo muito especial para mim. E um demônio aparecia e dizia, eu não consigo entender o quanto Ele te ama. Mano, imagina a alegria minha. Eu acordei apenas com essa certeza, eu sei que o Senhor me ama, todos os dias eu me lembro disso, e Ele não me ama porque eu sou bom, Ele não me ama porque eu faço tudo do jeito que Ele quer, Ele não me ama porque eu tenho mérito, Ele me ama porque eu estou atrás do sacrifício do Senhor Jesus, e eu creio no seu amor, e eu confio no seu amor, e eu sei que Ele me ama, Ele te ama, Ele não te ama na melhor fase que você está, Ele não te ama quando você dá uma boa oferta, Ele não te ama porque você é uma pessoa boa, Ele te ama porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida, desfrute do amor paterno de Deus, é uma ação. Se sentir rejeitado, é reação. Agora, receber este amor é uma ação de fé. Confie, então, irmão, descanse no amor paterno de Deus. Um pai que pega na mão e carrega. Eles nem percebiam isso no deserto. Mesmo este povo que murmurou no deserto, que questionou no deserto, a mão do Senhor estava conduzindo. No final do Deuteronômio, o Senhor diz que os carregou como uma águia. A grande águia, o Senhor, com as suas asas, você está debaixo das asas do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, essa é a verdade de Deus, que vai além das suas emoções, das suas ideias, da sua capacidade de explicar, essa graça de Deus se recebe pela fé, desfrute do amor paterno de Deus. Jesus, ele revela de maneira explícita, o Deus que é Pai, o único Pai, é Deus, mas o Antigo Testamento já nos mostrava a paternidade de Deus, e o seu amor também como um amor de mãe. Sim, irmãos, descanse nesse amor paterno de Deus, sabe, algo extraordinário acontece quando você não duvida mais do amor de Deus. Uma certa criança estava na escola e ela fez alguma coisa errada e a professora falou, se você continuar fazendo isso, eu vou falar para o seu pai não vai te amar mais. Aquela criança, mano, novinha, subiu naquela carteira e falou assim, eu sei que o meu pai me ama, e nada do que eu fizer vai mudar o amor dele por mim. Que coisa. E a filha de um pastor, e disse que ela chegou em casa e contou para o pai ficou muito feliz, mas quando o pai foi dormir, ele disse que Deus falou para ele, como seria bom se você fizesse como a sua filha faz com você, você fizesse comigo. Eu sei que o meu pai me ama, e nada do que eu faça ou deixe de fazer vai mudar este amor. Isso não tem a ver com viver uma vida em pecado, porque o amor do pai não significa que ele não vai reprovar, corrigir, disciplinar e se entristecer, mas o amor dele é incondicional. Descanse no amor do pai, segura nas mãos dele nesta noite, e não solte mais, mesmo que a sua alma esteja aflita, mesmo que os gigantes pareçam intransponíveis, o pai que te segurou na mão e te trouxe até aqui, vai continuar te dando vitória, sustentando você. E em último lugar, irmãos, quinto e último lugar, a quinta ação que nós precisamos realmente ter diante dos novos desafios, confie no cuidado de Deus durante todo o seu caminho. Confie no cuidado de Deus em todo o seu caminho. Versículo 32, olha que tremendo, mas nem assim vocês creram no Senhor. Versículo 33,
que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite, ele estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia, ele estava na nuvem. Irmãos, que coisa maravilhosa. As noites no deserto são de temperaturas baixíssimas, de menos 20, menos 30 graus. Os dias são quentes, com um calor terrível, e o Senhor está dizendo o seguinte: eu estive com vocês o tempo inteiro. Aquela nuvem que trazia refrigério no calor mais intenso, a minha presença estava ali. Aquela coluna de fogo que aquecia as noites, que protegia inclusive dos animais do deserto, a minha presença estava ali. O Senhor está dizendo para nós, diante dos novos desafios, irmãos, nós precisamos agir em confiança no cuidado e na provisão de Deus. Ele cuida e Ele provê. E Ele cuida durante todo o caminho. Ele diz: todo o caminho eu estive com vocês. Jesus nos prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ô pastor, mas por que eu não sinto isso? É porque te ensinaram errado. Fé não é sentir, fé é crer. Crer não é uma emoção, crer é uma decisão. A nossa teologia brasileira traz muito do sentimento. A gente quer a igreja que a gente se sente bem, a gente quer o culto onde as nossas emoções foram despertadas, mas a fé que a Bíblia nos ensina é a fé que confia no caráter de Deus, que confia na palavra de Deus, é a certeza daquilo que esperamos, é a convicção de fatos que nós não vemos. Nós não sentimos a presença de Deus todos os dias, mas nós reconhecemos e honramos em todas as horas da nossa vida. Ele nos chamou para crer. Jesus fala isso o tempo todo: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Tem pessoas que nunca sentiram fortes emoções, como talvez você e eu sentimos em grandes reuniões, em grandes eventos, com músicas que às vezes mexem com as nossas emoções. Há pessoas que nunca sentiram isso, mas elas creem, elas confiam, elas conseguem desfrutar da presença de Deus. E nós ficamos muito viciados em sentimentos, em emoções. O Senhor nos chamou para confiar no seu cuidado durante todo o nosso caminho. Confia nele, entrega o caminho ao Senhor. Você não foi chamado para reagir a este mundo, nós fomos chamados para agir, ouvindo o Senhor, de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua presença. E quem fez isso em Deuteronômio? Quem fez isso na geração que saiu do deserto? Josué e Calebe. Josué e Calebe, eles confiaram no Senhor. Versículo de número 35, nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. Versículo 36, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou. Por quê? Porque perseverou em seguir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Decida agir e perseverar nas suas decisões com Deus. Você já decidiu seguir o Senhor? Persevere. Você decidiu romper com o pecado? Persevere. Você decidiu confiar no Senhor? Persevere. Escolha. Perseverança é uma decisão diária. Todos os dias, decida permanecer em Jesus, crer nas suas promessas. A nossa geração é uma geração com muitos desafios. Nós temos crianças e jovens ao nosso redor, que eles estão num momento de muita batalha, que influencia a mente, que influencia as suas opiniões. Irmãos, eu creio na geração Josué e Calebe. Eu creio que Deus vai levantar, está levantando homens e mulheres que vão agir, e não vão ficar apenas olhando os desafios, assustados, ou reagindo de acordo com o momento. Não, nós vamos decidir ações concretas,
de ouvir, fazer a vontade de Deus, guerrear as guerras do Senhor, fortalecer uma nova geração, discipular vidas e ser discipulado, para que a gente possa conquistar a herança que o Senhor tem para nós. Vamos ficar em pé para a gente orar? Coloque-se de pé no seu lugar. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Se você chegou até aqui nessa fronteira, antes das promessas que o Senhor tem, amado, Ele te trouxe até aqui como um pai, segurando em suas mãos. Então agarre na mão dele e declare que você não vai retroceder, que você não vai viver reagindo às coisas do mundo, aos gigantes ao seu redor, mas que você vai conscientemente escolher fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, perseverar, enfrentar na força do Senhor. Você vai enfrentar os seus desafios, você vai enfrentar os seus gigantes internos, você vai enfrentar os gigantes da sociedade atual, contemporânea, você vai enfrentar em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Levante uma de suas mãos bem alto. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos dado palavra, o Senhor tem aberto nossos ouvidos espirituais, o Senhor tem nos acordado de todo o sono da distração, e nós oramos essa noite, Pai, para que haja uma renovação em cada um de nós, para que nós não venhamos a viver uma vida debaixo de um movimento de reações, reagindo de maneira inconsciente, nos tornando passivos, medrosos, nos tornando assustados, nos tornando escravos de comportamentos reativos. Em nome de Jesus nós te pedimos perdão nessa noite, por tudo aquilo que tem nos mantido escravos de reações carnais, humanas. Nós declaramos essa noite, Pai, que nós queremos nos mover em fé, nós queremos agir de acordo com quem Tu és, agir de acordo com quem nós somos em Ti, a nossa identidade em Cristo, agir de acordo com a Tua palavra, diante das tentações, diante do desânimo, diante dos conflitos que nós acabamos passando. Nós queremos agir de acordo com a sabedoria de Deus, porque o sábio, ele conhece o tempo e o modo, o sábio, ele medita antes de responder, o sábio, ele não vai ser levado pelas circunstâncias. Nós não queremos ser virgens tolas, que sabe que o noivo vai voltar, mas as lâmpadas estão se apagando e não há mais azeite. Nós queremos ser as virgens sábias, que decidem, ó Deus, preservar o azeite, as vestes, se deixam embranquecer pelo lavar, pelo purificar da água da palavra, do sangue da aliança. Pai, muito obrigado, que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres corajosos como Caleb. Eu oro para que nessa noite os que estão em casa e os que estão aqui recebam unção de perseverança, de coragem, coragem para ter atitudes diferentes da maioria, coragem para romper com o medo, coragem para obedecer a Deus, coragem para dar passos de fé, coragem para enfrentar os gigantes. Em nome de Jesus, levanta pessoas com o mesmo espírito de Josué e Caleb nesta hora, em nossa congregação, na igreja do Brasil. Levanta os teus valentes, que não vão retroceder ao Egito, que não vão duvidar das promessas, que não vão ser intimidados e paralisados. No nome e na autoridade do Senhor Jesus, nós recebemos esta palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amado, que o Senhor te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, para que você possa caminhar nela. Deus falou muito comigo nessa palavra, eu compartilhei até com minha esposa, às vezes falo para ela da maneira que Deus fala, cada vez é uma forma, mas eu encontrei uma palavra, essa palavra eu ministrei ela em 1998, quantos aqui não eram nem nascidos, né? Deus me deu essa palavra quando eu estava começando o meu ministério, em outro lugar ainda, e eu ministrei, eu encontrei ela no local que eu guardo, e meditando nela, Deus foi trazendo uma luz para esse tempo, e aí a gente entende de outra maneira, mas Deus me lembrou tanto, quando eu tinha apenas 20 anos, e Deus, pela graça dele, me colocou à frente de uma pequena congregação, e ali Deus me capacitou, me deu tanta graça, quantas coisas maravilhosas, e hoje nós estamos aqui, irmãos. Eu hoje tenho 46 anos,
Deus tem dado um tempo tão especial para a congregação, mas nós estamos diante de grandes desafios. Desafios espirituais, morais, relacionais, mas a graça do Senhor está sobre nós, amado. Assim como Deus me deu essa palavra, que você guarde para a sua vida, a sua história, você vai conquistar novas heranças em Deus. Há uma promessa de Deus, há promessas de Deus que são eternas, amém? E nós queremos mais as eternas, mas há promessas de Deus para nós enquanto estamos aqui, e nós queremos também conquistá-las, amém, irmãos? Quem tem promessa de Deus morre? Morre. Hebreus capítulo 11, morre porque há promessas que são eternas, mas há promessas que Deus quer nos dar aqui, e nós precisamos agir. Pare de reagir, haja pela palavra de Deus. Vá na paz, Deus abençoe muito em nome de Jesus. Deixa o seu like aí no vídeo, faça a sua inscrição, você que não fez, compartilhe o vídeo se você desejar. Essa é uma maneira hoje da gente também abençoar muitas vidas. Deus abençoe.